Olá gente, graça e paz, tudo bem? Vamos hoje para mais um vídeo da série Servindo e Liderando com Excelência. O que é a língua? Qual o poder da língua? Qual a eficácia da língua? O que podemos fazer com ela? Quais os benefícios e os prejuízos que o mau uso ou o bom uso da nossa língua pode provocar no âmbito da liderança e do serviço ministerial? Esse é o assunto do nosso vídeo hoje na série Servindo e Liderando com Excelência. Por favor, me acompanhe, eu tenho certeza que vai te edificar muito. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, narra um texto da seguinte forma: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens. Feito à semelhança de Deus, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse é o assunto de hoje nesse tema tão relevante, servindo e liderando com excelência. Se você serve em algum ministério, ou se você lidera em algum ministério, ou ainda que você almeje qualquer um dos ministérios, seja ele na liderança ou no serviço, é importante ter em mente algumas coisas. E nesse vídeo da série Servindo e Liderança com Excelência, eu queria colocar esse tema, a língua. A língua é algo muito importante, é um órgão que nós temos no corpo, não é? Que serve para muitas coisas, para sentirmos o paladar, para podermos falar. Quem não tem língua não fala, não é? Mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós que de alguma forma ensinamos, nós que de alguma forma usamos aquilo que Deus nos deu, conhecimento, chamado para poder ensinar os outros, precisamos aprender a domar a língua. E se tem uma coisa no meio do povo de Deus que é um veneno mortífero que contamina, espalha de forma rápida e incendeia toda uma igreja ao ponto de levar a rachá-la, comprometer e fazer muitos desviarem na fé, é algo chamado fofoca. A fofoca é uma forma de vingança, é um mecanismo de defesa, e através da língua pode fazer o que quiser com uma pessoa. Hoje a gente vê as fake news, as postagens nas redes sociais falsas para poder denigrir a imagem ou para poder promover a imagem de alguém. Tudo isso através desse símbolo da língua, do falar, do apontar, do mostrar às pessoas. O fofoqueiro atrai para si intrigas e sai semeando contendas. Então, o primeiro passo que nós devemos entender é fugir da fofoca. Fugir da fofoca. Quando alguém te procurar querendo fofocar ou falar de alguém, tenha certeza de quem você vai ouvir e, se possível for, coloque outra pessoa perto dela para que isso possa ser falado na frente dela. Exemplo:
Olha, pastor, olha, obreiro, olha, meu líder, eu tenho algo para falar do irmão fulano. Você responde da seguinte forma: eu posso chamá-lo aqui e você falaria o que você vai falar dele para mim, na frente dele? Se a resposta for não, 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 só quero te deixar tomar o conhecimento, por favor, então não fale nada. Isso não passa de uma fofoca, a não ser que seja uma pessoa muito próxima que está te dando um alerta. E se preciso for trazer perto essa pessoa aceitar, então tudo bem. Então pode falar, nós vamos ouvir. Mas o que tem de semeadores de contenda no nosso meio, semeadores de intriga, que um não gosta do outro, o outro não gosta do outro, e fica só procurando uma falhazinha para poder apontar o defeito do outro, né? Ignore o fofoqueiro e suas conversas, pois ele só deseja confusão. Primeiro ponto é: ignore o fofoqueiro. Segundo, encare a situação e tire a limpo se for preciso, acariando, olhando, ouvindo as duas versões, não é? A verdade de um, a verdade de outro, para descobrir qual que é de fato a verdade, não é? É importante ouvir então colocaria talvez as três condições: a versão de um, a versão de outro e a verdade que existe no meio, né? Dominarão a língua aqueles que aprenderam a utilizar a sabedoria. E eu queria fazer aqui um desafio com você, meu querido líder, meu querido servo que serve na obra do Senhor, que almeja o ministério. Qual é a medida da sua língua? A primeira medida é o tropeço. Aqui no livro que nós lemos diz: porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. A primeira medida da língua é um tropeço, um obstáculo pequeno que pode fazer uma pessoa tombar ao chão. É interessante que ninguém tropeça num poste, a não ser que estiver muito distraído, mas o tropeço muitas vezes vem na língua, no pequeno órgão, numa pequena palavra, num pequeno gesto, numa pequena colocação, nós podemos tropeçar e nos levar à queda ou derrubar a outro. Eu estou assim, já tive muitas experiências de pessoas que ensinam, que querem ensinar, que é o mesmo ministério, muitas vezes, com uma palavra mal colocada, ele denuncia tudo que tem no coração dele, que muitas vezes é a vaidade, é o desejo, é o querer, mas com a sua fala ele denuncia que realmente não é aquilo que ele de fato está provando que quer. Ele até quer, mas por vaidade, mas ele não quer muitas vezes fazer exatamente aquilo que ele está dizendo para fazer, né? A língua é um tropeço. Quando falamos, algo poderia ficar sem falar. Pense nisso, toda vez que nós falamos, será que alguma coisa não poderia ter ficado sem falar? Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar a sua língua, refrear a sua língua, semelhante quem joga sabão sobre o chão molhado. É preciso tomar cuidado quem fala. Jamais você vai ficar sem o risco de poder cair. A nossa língua, o nosso falar é como um piso frio, cheio de sabão e água. Nós podemos escorregar naquilo que nós falamos. O que nós falamos denuncia quem nós somos. Então muitas vezes é melhor segurar o que nós falamos, porque se nós falarmos e não conseguirmos cumprir, vai ser um prejuízo. Então, muitas pessoas falam demais. Então cuidado para não tropeçar naquilo que você fala, porque muitas vezes você está falando uma coisa e está tropeçando naquilo que você mesmo fala. Ou muitas vezes você fala uma coisa para provocar o tropeço na vida de outra pessoa. Uma palavra mal colocada, uma palavra de apontamento, uma palavra de julgamento pode levar uma pessoa ao chão. E isso não é saudável. Nós que lideramos e servimos, nós precisamos aprender a domar a nossa língua, Qual é a segunda medida? A primeira medida que nós aprendemos aqui é o tropeço. A segunda medida é o freio. Olha o que diz aí o texto. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nós conseguiríamos dirigir dele o corpo inteiro. A segunda medida da língua é o freio, ou o momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para soltar mais a língua ou para segurar mais a língua. Entender o sinal vermelho, a hora de falar. Querido, a nossa palavra, a nossa fala diz muito. Cuidado com o que você fala. Existem muitas pessoas dentro do ministério, dentro da liderança, dentro do serviço, que olham para você e dizem: olha, conta comigo.
Mas como ele está dizendo conta comigo, se ele não aparece para o serviço, se ele não aparece, se ele não está disposto? Lembra do que a gente falou no vídeo anterior sobre o DDR? A disposição é o eis-me aqui, e o eis-me aqui não é de palavra. O bom liderado, aquele que almeja o ministério, ele não fica esperando o seu líder ficar convocando o tempo inteiro. Ele se predispõe, ele aparece de repente, ele chega na hora do serviço, ele não corre do serviço. Muitas vezes a pessoa fala que serve, fala, conta comigo, ela abre a boca, ela fala, ela profere, eu estou aqui para servir, mas na prática não é isso que acontece. Na prática nunca aparece, nunca está disposto, nunca tem tempo, e quando o serviço está acontecendo, é o primeiro a ir embora. Do que valeu então falar? Era melhor ter refreado a língua, né? Era melhor ter refreado a língua, segurado. Não fale aquilo que você não tem certeza que poderá cumprir. Se você falou, você precisa fazer valer a tua palavra. Se você disse, você precisa cumprir. Se você disse que estará, então esteja. Se você disse que vai, então vá. Se você não pode ir, diga não posso. Se você não sabe, diga não sei. Mas se você disser que vai, se você dizer conta comigo, então cumpra o primeiro D do DDR. Esteja disponível ao ponto de aparecer. Não é aquele disponível, eu estou aqui, se precisar de mim me chama. Não, o disponível é aquele que aparece para fazer. Ele fala que faz, ele fala que está para servir e ele aparece para fazer. Ele não fica esperando chegar um e-mail especial, uma ligação especial, um convocado especial, uma convocação. Não, eu já estou aqui para servir. Eu já sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem qual é o serviço que tem que ser feito, então eu estou aqui para fazer. Não é? Cuidado com o que a gente fala, refreia a sua língua. A Bíblia nos adverte a ser como um cavalo ou uma mula que mesmo sem entendimento consegue ter o domínio, alguém consegue dominar com um cabresto a sua vida. É um exemplo muito forte, mas é preciso entender que nós precisamos ter um cabresto em nossa boca ao ponto de refrear a nossa língua. Uma característica do fofoqueiro é não ter freio na boca. Não só o fofoqueiro, mas aquele que quer aparecer. Na frente das pessoas ele pode tudo, na frente dos outros ele fala, por trás do seu líder ele diz: olha, eu estou aqui, mas não me chamam para nada, se fosse eu faria melhor, eu já disse que estou à disposição, mas ninguém me convoca. Isso é fofoca, isso é maledicência. Precisamos refrear a nossa língua, porque quando nós estamos falando isso, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, eu estou me autoprotegendo e apontando a falha, transmitindo muitas vezes a responsabilidade que é minha para a vida do líder, como se eu estivesse dizendo: eu estou sempre à disposição, já disse que estou, mas nunca me convocam. Então refreie a língua, pare de falar que está à disposição e esteja à disposição, apareça para fazer, esteja pronto para fazer, chega na hora do serviço, chega pronto para fazer, arregace as mangas, não precisa falar, faça. O nosso maior exemplo não é falando, nosso maior exemplo é fazendo. Por conta de não refrear a língua, muitos líderes e também liderados têm se deixado pegar pelas suas próprias palavras. Quantos obreiros eu tenho visto, na caminhada do meu ministério, que já caminharam comigo e não estão mais, e espero não ver isso naqueles que caminham comigo hoje, que disseram: eu faço, eu aconteço, chega falando o que faz, chega dizendo o que acontece, conta comigo, eu sei fazer, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, olha, precisa mudar lá, precisa mudar aqui, mas não executam nada, só falam e não executam nada. A recomendação bíblica é: refreia sua língua. Se você não irá executar, por favor, não fale. Não fale, é a recomendação, a medida da língua, do freio, né? Então que a gente possa refrear a nossa língua. Terceira medida da nossa língua é o leme. Veja o que diz o texto: observar igualmente os navios,
sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme é dirigido para onde quer que o impulso do timoneiro leve. A terceira medida é comparada a um pequeno leme do grande navio. A função do leme é guiar, é direcionar. Quem fala muito de futebol, quem conversa muito de política, televisão e tantos outros assuntos, acaba se envolvendo demasiadamente com aquilo que fala. A Bíblia diz que o nosso coração revela aquilo que nós somos. Se nós falamos muito de uma coisa, é porque o nosso coração está cheio daquilo. Então cuidado, né? Que a nossa língua seja a nossa direção. Tudo que a gente fala mostra a direção. A nossa língua denuncia quem nós somos, o que nós ouvimos, quais são as nossas motivações, nossa maneira de falar, nossos sonhos, nossos objetivos. Tem muita gente, tem muito líder, tem muito cristão que conhece tudo de futebol. E eu não tenho nada contra o futebol, mas conhece tão pouco da palavra. Se sentar para conversar sobre a palavra de Deus, e ele fica mudo, ele não tem assunto. Mas se for falar do time, ele sabe tudo do time. Quantos títulos tem, se não tem, quando ganhou, quem foi os primeiros jogadores, por quanto foi vendido, qual é a pretensão do novo técnico. Ele sabe tudo, mas não sabe exatamente daquilo que está envolvido naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno. Então, a língua deve ser o nosso leme, o nosso guia. A língua denuncia do que é que nós estamos cheios. O fofoqueiro, entretanto, não tem direção na sua vida, vive querendo conduzir a vida alheia. Você já viu? Pessoa que está vazia de si mesmo, ela conduz a vida do outro. Quem reclama muito, quem fala muito dos outros, quem aponta muito os outros, é porque ele mesmo não está fazendo nada. E muitas vezes está apontando aquilo que o outro está fazendo, porque gostaria de estar fazendo, ou até gostaria de estar no lugar da pessoa que está fazendo, mas nunca se predispõe a fazer. Então que a nossa língua seja o nosso leme, nosso guia, nossa direção, que a gente possa ser direcionado por ela. Cuidado com aquilo que você fala, que o que você fala denuncia o que o seu coração está cheio. Quarta medida da língua é o fogo. Assim também a língua, um pequeno órgão, diz a palavra aí em Tiago, se gaba de ser de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha em brasas põe fogo numa selva. A língua é o fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e pode contaminar o corpo inteiro. A quarta medida da língua é comparada a uma fagulha de fogo que pode provocar destruição. Cuidado com quem você fala. Você que lidera, você que exerce ministério na igreja, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala em casa, principalmente se você tem filho pequeno. As crianças estão ouvindo o que você está falando da igreja, o que você está falando do seu pastor, o que você está falando do seu líder, o que você está falando da igreja como um todo. E eles vão crescer ouvindo isso. E quando a idade tiver para decidir, eles vão querer, talvez possa surgir a motivação de não querer estar aí na igreja. E o argumento vai ser: eu sempre ouvi você falar mal do pastor, sempre ouvi você falar mal da igreja, sempre ouvi você falar mal de tudo aquilo que a igreja tem. Então, o que a igreja tem de bom para me oferecer? Eu não vejo os defeitos nos meus amigos do mundo que eu vejo você falar, que encontra nas pessoas da igreja. Então toma cuidado com aquilo que você fala, que uma palavra pode incendiar e contaminar toda uma família, toda uma igreja, todo um GC, todo um grupo, todo um ministério. Você pertence ao ministério, você tem alguma coisa contra ao tipo de liderança que está sendo falada? Atitude sábia, vá e fale diretamente com o seu líder. Não acende uma fagulha no meio da floresta, no meio do grupo. Isso pode provocar um incêndio e destruir o grupo, e Deus cobrará isso de você. Seja homem, no sentido do gênero, procure seu líder e diga: olha, a maneira que está sendo feita eu não concordo muito, você pode me explicar por que está sendo feito assim, por que não está sendo feito assado, podemos mudar. Mas quando você deixa de falar diretamente para quem deve e fala para outro, você está usando a sua língua como uma fagulha de fogo para incendiar uma floresta, e você pode destruir um grupo. E se isso, dependendo do tipo de fogo, do tipo de fagulha que você lança, você pode arrebentar com toda uma igreja, como eu já vi acontecer. Então cuidado, que a sua língua é uma pequena fagulha de fogo que está prestes a ser lançada em um matagal seco pronto para pegar fogo. Cuidado, fale diretamente com quem tem que você falar.
A Bíblia fala em Mateus 18, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai tu e ele só. Vai tu e ele só. Não fale mal do seu líder para ninguém, não fale mal dos membros do grupo do seu ministério para ninguém. Se você tiver alguma coisa contra alguém, vai tu e ele só. Não use a sua língua como uma fagulha de fogo para incendiar. Isso é mal, isso é coisa do diabo, isso é impulso de Satanás. Nossa língua pode provocar uma fogueira terrível e depois nós saímos fora e não conseguimos mais apagar esse incêndio. Tenha certeza do que você vai falar, cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você ouve e depois você fala. Sabe aquele ditado do telefone sem fio? Que você ouve uma coisa, daqui a pouco está falando e aumentando. Cuidado, refreia sua língua. Sua língua, ela pode ser uma fagulha de fogo que pode incendiar uma floresta. E depois você não consegue apagar e a culpa será sua e Deus cobrará de você. Quinta medida da língua, ela é indomável, pois toda espécie de feras, de aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar o mal incontido, carregado de veneno mortífero. A quinta medida é que a língua é indomável. Pense bem, você já passou... Se já passou pelas medidas do tropeço e caiu, do freio e não se controlou, do leme e não guiou, e do fogo que não conteve, quando chega aqui, a língua não tem mais controle. O texto declara que os animais podem ser controlados, mas aquele que não sabe usar a língua, ele pode ser terrivelmente enforcado, sacrificado, matar o seu ministério, o ministério dos outros. Aprenda a domar a sua língua. Fale menos e ouça mais. Fale menos e faça mais. Fale pouco e faça muito. Fale pouco e ouça muito. Fale assertivamente. Pense para falar, conte até 10, se for pouco, conte até 50. Não saia falando o que faz e acontece, se na sua vida prática você não aparece, você não comparece. Entendeu? Então dome a sua língua, segure o impulso, porque às vezes a gente quer falar. Já viu aquele tipo de pessoa que você conta uma história para ela, sempre tem uma história parecida, com um pouquinho a mais daquilo que você contou? Sabe aquele tipo de pessoa que você vai dar um ensinamento para ele? Não, eu já sei, eu já vi. Sabe aquele tipo de pessoa que você vai recomendar um livro para ela e ela fala assim, não, eu já li 10 vezes o mesmo livro. Sabe aquele tipo... Então, é o tipo de pessoa que não doma a língua. Fale menos, ouça mais, fale pouco e faça bastante. Faça bastante. Falar pode incendiar, fazer pode apagar a chama. Sexta medida da língua, é uma fonte, de uma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jogar, do mesma fonte jogar água doce e água amargosa? A sexta medida é comparada a uma fonte que pode amaldiçoar e que pode abençoar. Uma hora nós estamos levantando a mão e cantando, e outra hora estamos falando mal dos outros. Como é que eu posso estar na igreja levantando a mão e adorando, dando glória a Deus na hora que o pastor está dando a palavra e por trás estou falando mal do pastor? Como que eu posso estar servindo o meu líder no diaconato, no louvor, e por trás estou falando mal? Como que eu posso pertencer a um grupo, seja ele do louvor, da intercessão, da diaconia, do Ministério Kids, de qual for o grupo, e por trás eu estou falando mal dos membros dos grupos? Meu irmão querido, tome cuidado, porque da nossa boca não pode sair dois tipos de água, ou vai sair água amarga ou vai sair água doce. Não sejamos nós inconstantes nisso, que nós tenhamos a nossa boca, a nossa língua como uma fonte de água doce. Fale sempre o bem, não critique tanto, elogie mais, entenda mais, se submeta mais. Para de falar um pouco dos outros, para de falar que o outro é aparecido, para de falar que o outro está querendo se aparecer. Para, doma a sua língua, não jogue esse veneno, essa água amarga, porque vai cair no ouvido de outra pessoa e ela vai começar a enxergar aquela pessoa que você está falando como uma pessoa amarga e nem sempre é. E nós muitas vezes estamos sendo, dentro de um grupo de igreja, usados por Satanás, e depois estamos levantando a mão para glorificar a Deus. Por acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce, água salobra? Da mesma boca pode sair a bênção e a maldição. Cuidado com o que a gente fala. A sétima
E última medida da língua, eu gostaria de falar mais para que o vídeo não fique muito longo. É o fruto. Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma figueira ou uma videira figos? Tampouco uma fonte pode produzir dois tipos de água. Então que a nossa língua possa produzir frutos bons, frutos bons, frutos bons. A nossa língua é também uma semente. Aquilo que nós falamos são sementes. Tudo que nós falamos são sementes. Nenhuma semente é neutra nela própria. Tudo vai produzir, tudo vai gerar, tudo vai frutificar e nós vamos ter que colher tudo aquilo que nós falamos. Cuidado com o que você fala. Pense para falar, fale na hora certa. Às vezes é preciso falar, mas existe um momento certo de falar. Cuidado com o que você fala, a hora que você fala, com quem você fala. Escolha o momento. Quando você está muito agitado, muito nervoso, é melhor você refrear a língua. Olha aqui, nós aprendemos nesse vídeo, liderando e servindo com excelência, 7 medidas da língua. Primeira, é o tropeço. Se você está tropeçando em suas palavras, você fala e tropeça, ou seja, você fala e não cumpre, aquilo que você fala não condiz com aquilo que você faz, aquilo que você fala não condiz com o que você é, você promete e não cumpre, você fala que vai, mas não vai, você fala que estará, mas não está. Cuidado, você está tropeçando na própria língua. Segunda medida é o freio. Precisamos controlar mais, aprender a domar mais a nossa língua. Terceiro é o leme. Guie a sua vida. A falta de guia, guiar a nossa vida é exatamente fazer aquilo que nós estamos dizendo que estamos fazendo. Quarta medida é o fogo. Cuidado com aquilo que você está lançando. Você pode estar sendo um provocador de incêndio. E nós temos que ser, na verdade, os bombeiros santos de Jesus. Então fale menos, cuidado com as palavras. Uma palavra sua pode ser uma faísca que vai acender uma fogueira. Quinta medida, a língua é indomável, não tem limites. Então cuidado, assim como o cavalo, coloque um cabresto na sua boca. Aprenda a se autodominar. Depois é uma fonte que deve jorrar a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aquilo que a gente fala pode abençoar e pode amaldiçoar. Não podemos da mesma boca uma hora estar engrandecendo o nome do Senhor e a outra hora amaldiçoando o irmão. E a sétima medida da língua é o fruto, que nós temos que colher bênção e não confusão. Se a tua língua está sendo usada para plantar e produzir bênçãos, glória a Deus por isso. Se a tua língua está sendo usada para produzir maldição, cuidado. A língua é um dos órgãos menores do corpo que precisa ser dominado. Se você já conseguiu dominar a arte de domar a sua língua, você está no caminho certo, você está caminhando certo, você vai conseguir bons frutos e você vai crescer muito no seu ministério. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não estou nem aí, eu falo mesmo? Eu não estou nem aí, eu não tenho papa na língua. Pois é, vai ver a vida dessa pessoa, está sempre quebrada, é uma pessoa que ninguém quer estar perto, é uma pessoa desagradável, né? Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, Deus não te criou assim. Existe potencial, autodomínio dentro de você, você precisa desenvolver isso. Precisa dominar a sua língua para você ser um bom servo ou um bom líder. Servindo e liderando com excelência, domando a nossa língua. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo da série Servindo e Liderando com Excelência. Graça, bendita paz do Senhor, que o Senhor te abençoe com muita paz, saúde e prosperidade em nome de Jesus.